Nas fazendas de café do Vale do Paraíba, em 1868, o Brasil imperial vivia seus últimos suspiros da escravidão. Mas foi neste ano que um escândalo abalaria não apenas uma família, mas questionaria as bases morais de toda uma sociedade. Esta é a história real de Isabel Moreira da Silva, conhecida como Chá Isabel, filha única do barão do café Joaquim Moreira, e de como seu amor proibido por João Benedito, um escravo de 28 anos, resultaria no maior escândalo social do Vale do Paraíba em 1868. Um amor que gerou um filho, destruiu uma dinastia cafeeira e expôs as hipocrisias de uma elite que pregava pureza racial enquanto mantinha relações secretas com seus escravos. Se você se interessa por histórias reais que marcaram o Brasil imperial, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta história vai mostrar como o amor pode derrubar impérios. O ano de 1868 encontrava o Brasil imperial em plena transformação. A Guerra do Paraguai consumia recursos e vidas, enquanto os debates sobre a abolição da escravatura ganhavam força nas cortes europeias e chegavam aos salões brasileiros. No coração do Vale do Paraíba, a fazenda Santa Isabel estendia-se por milhares de hectares de cafezais. Seu proprietário, o barão Joaquim Moreira da Silva, de 58 anos, representava tudo o que o Império Brasileiro tinha de mais refinado e poderoso. Chegara ao Brasil aos 20 anos, vindo de Portugal, com apenas algumas moedas de ouro no bolso e uma determinação férrea de enriquecer nas terras americanas. Durante 3 décadas, Joaquim construiu um império. Começou como feitor em fazendas alheias, aprendeu segredos do cultivo do café, economizou cada vintém e aos poucos adquiriu suas primeiras terras. Quando se casou com Francisca de Almeida, filha de uma família tradicional de Vassouras, já possuía 5 propriedades e mais de 200 escravos. O casamento trouxe-lhe não apenas amor, mas também conexões políticas essenciais. Francisca era prima de deputados provinciais e sobrinha de um conselheiro do Império. Com essas alianças, Joaquim rapidamente ascendeu na hierarquia social, recebendo o título de barão em 1862, pelas mãos do próprio Dom Pedro II. A fazenda Santa Isabel era um verdadeiro reino. A Casa Grande, construída no estilo neoclássico, erguia-se majestosa sobre uma colina, dominando a paisagem de cafezais que se estendia até onde a vista alcançava. Quartos amplos, salões decorados com móveis europeus, biblioteca com mais de 1000 volumes importados de Paris e Londres. Um piano Pleyel ornamentava o salão principal, onde Francisca oferecia saraus musicais para a elite regional. Joaquim possuía 380 escravos em 1868, distribuídos entre a Casa Grande, os cafezais, a carpintaria, a oficina de ferrador e os serviços domésticos. Era conhecido por ser um senhor relativamente benevolente, que permitia casamentos entre escravos, não separava famílias e raramente aplicava castigos físicos severos. Essa reputação lhe rendia respeito entre seus pares e uma relativa tranquilidade em suas propriedades. Mas o verdadeiro tesouro de Joaquim e Francisca era sua única filha, Isabel Moreira da Silva, nascida em 1845. Aos 23 anos, em 1868, Isabel representava tudo que uma senhorita da alta sociedade imperial deveria ser. Educada por preceptoras francesas, falava fluentemente português, francês e inglês, tocava piano com maestria e bordava com perfeição. Isabel fora criada para ser a esposa perfeita de algum nobre europeu ou filho de barão brasileiro. Alta, de pele muito branca, cabelos castanhos sempre presos em coques elaborados, transitava pelos salões do Rio de Janeiro durante as temporadas sociais, despertando admiração e pretendentes. Seus pais já haviam recebido 3 pedidos formais de casamento.
um de um conde português, outro de um jovem barão de Minas Gerais e o terceiro de um próspero comerciante do Rio de Janeiro. Isabel, no entanto, rejeitara todos com uma educada, mas firme recusa, alegando não estar preparada para o matrimônio. A verdade, que nem Joaquim nem Francisca suspeitavam, era muito mais complexa e perigosa para a reputação familiar. Entre os 380 escravos da fazenda Santa Isabel, poucos despertavam tanto respeito quanto João Benedito dos Santos. Aos 28 anos, em 1868, ele representava uma raridade no sistema escravocrata brasileiro. Um escravo letrado, de porte altivo e inteligência excepcional. João Benedito nascera na própria fazenda em 1840, filho de Benedita, uma escrava doméstica e de pai desconhecido. Embora os sussurros na senzala indicassem que fosse filho de um feitor português. Sua pele era mais clara que a da maioria dos escravos. Seus traços finos e seus olhos verdes chamavam atenção desde pequeno. Aos 8 anos, um episódio mudaria completamente sua trajetória. Durante uma visita de Dom Pedro II à fazenda em 1848, o jovem João impressionou o imperador ao recitar de memória trechos inteiros da Bíblia que ouvia durante as missas dominicais. Dom Pedro, conhecido por valorizar a educação, sugeriu ao barão Joaquim que o menino fosse alfabetizado. Relutante, mas não podendo negar um pedido do imperador, Joaquim permitiu que João Benedito frequentasse as aulas que a preceptora francesa dava para Isabel. Durante 5 anos, de 1848 a 1853, João aprendeu não apenas a ler e escrever, mas também noções de matemática, geografia, história e até mesmo francês. Essa educação diferenciada fez de João Benedito um escravo único. Aos 18 anos, tornara-se o administrador informal da fazenda, organizando as colheitas, controlando os estoques, negociando com compradores e até mesmo auxiliando o barão na correspondência comercial. Sua caligrafia era elegante, seus cálculos precisos, sua capacidade de organização impressionante. Mas a educação trouxe também uma consciência dolorosa de sua condição. João lia os jornais que chegavam do Rio de Janeiro, conhecia os debates sobre a abolição que fervilhavam na Europa e compreendia que em outros países, homens como ele eram livres. Essa consciência criava nele uma melancolia profunda que não passava despercebida. Fisicamente, João Benedito impressionava. Alto, de ombros largos pelo trabalho no campo, mas com as mãos cuidadas de quem também manejava penas e livros. Seus cabelos crespos eram sempre bem aparados, sua barba mantida com esmero. Usava roupas de melhor qualidade que os outros escravos, camisas de linho, calças de brim e até um colete aos domingos. Sua posição privilegiada na fazenda despertava inveja entre alguns escravos e desconfiança entre feitores, mas também admiração e respeito. Muitos o procuravam em busca de conselhos, pediam que escrevesse cartas para familiares em outras fazendas ou que lesse para eles trechos da Bíblia e dos jornais. João nunca se casara, embora várias escravas demonstrassem interesse. Ele sempre alegava estar dedicado demais ao trabalho, mas a verdade era mais complexa. Sua educação criara nele aspirações que iam além do que sua condição permitia. Em 1865, quando Isabel completou 20 anos e retornou definitivamente de seus estudos no Rio de Janeiro, João Benedito passou a ter mais contato com ela. Isabel frequentemente visitava as dependências da fazenda onde ele trabalhava, interessava-se pelos livros de controle e pedia explicações sobre o funcionamento da propriedade. O que começou como simples conversas de trabalho foi gradualmente se transformando em algo mais profundo e perigoso. Isabel descobriu em João uma inteligência que não encontrava nos jovens de sua classe social. Ele, por sua vez, via nela não apenas a filha do Senhor,
mas uma jovem culta e sensível, capaz de compreender suas frustrações e aspirações. Durante 3 anos, de 1865 a 1868, esses encontros tornaram-se mais frequentes e íntimos. Conversavam sobre literatura. João havia lido quase todos os livros da biblioteca do barão. Discutiam os acontecimentos políticos e compartilhavam reflexões sobre a vida e o futuro do país. Era uma convivência impossível e perigosa, que desafiava todas as convenções sociais da época. Esta história está ficando intensa, não é? Deixe seu like se você está gostando e compartilhe com quem também ama a história brasileira real. O ano de 1867 trouxe mudanças significativas para a rotina da fazenda Santa Isabel. A baronesa Francisca adoecera gravemente, vítima de tuberculose que a mantinha acamada por longos períodos, deixando Isabel como a verdadeira senhora da Casa Grande. Essa nova responsabilidade aproximou ainda mais Isabel de João Benedito, que se tornou seu principal auxiliar na administração da propriedade. As conversas entre eles, antes restritas aos assuntos práticos da fazenda, começaram a tocar em temas mais pessoais e íntimos. Isabel confessou a João sua angústia com os pedidos de casamento que recebia, sua sensação de que estava sendo tratada como uma mercadoria valiosa a ser negociada pelo melhor preço social. "Senhorita Isabel", disse João numa tarde de outubro de 1867, enquanto revisavam os livros de contabilidade na biblioteca, "a senhora tem uma inteligência que seus pretendentes jamais saberão valorizar. Eles veem apenas sua beleza e sua posição social." Isabel ficou surpresa com a ousadia do comentário, mas também tocada pela sinceridade. Era a primeira vez que alguém reconhecia suas capacidades intelectuais para além de suas qualidades como futura esposa e mãe. As conversas se tornaram ainda mais íntimas quando Isabel descobriu que João escrevia poesias. Numa tarde de dezembro, enquanto organizavam documentos da safra, ela encontrou folhas manuscritas entre os papéis comerciais. Eram versos delicados sobre a natureza, sobre a liberdade, sobre sonhos impossíveis. "Você escreveu isto?", perguntou Isabel, admirada com a qualidade dos versos. João ficou embaraçado, tentou pegar os papéis de volta, mas Isabel insistiu em ler. Eram poemas de qualidade excepcional, alguns em português, outros em francês, revelando não apenas talento literário, mas uma sensibilidade poética refinada. Esse descobrimento mudou completamente a dinâmica entre eles. Isabel passou a pedir que João lhe mostrasse outros poemas. Começou a emprestar-lhe livros de sua biblioteca pessoal. Iniciaram longas discussões sobre literatura romântica francesa e portuguesa. O inverno de 1868 foi particularmente rigoroso no Vale do Paraíba. As manhãs frias obrigavam Isabel a passar mais tempo na biblioteca aquecida por uma lareira, onde João trabalhava com os livros de contabilidade. Essas horas solitárias, com o barão cuidando dos negócios externos e a baronesa confinada ao leito, criaram uma intimidade perigosa. Foi numa manhã gelada de julho que o impensável aconteceu. Isabel estava lendo um romance de Victor Hugo, quando João entrou na biblioteca carregando lenha para alimentar o fogo. O livro escorregou de suas mãos, e quando ambos se abaixaram para pegá-lo, seus olhares se encontraram muito próximos. "Isabel", João sussurrou, esquecendo por um momento todas as barreiras sociais que os separavam. "Não fale nada", ela respondeu, mas não se afastou. O primeiro beijo aconteceu ali, na biblioteca, cercados pelos livros que haviam sido o pretexto para seus encontros. Foi um momento de pura transgressão social. 2 seres humanos se reconhecendo como iguais no amor, independentemente de todas as convenções que os cercavam. Nos meses seguintes, os encontros se tornaram regulares e cada vez mais íntimos.
Isabel aguardava ansiosamente os momentos em que poderia estar a sós com João. Combinavam sinais secretos, encontravam-se na biblioteca durante as siestas e caminhavam juntos pelas trilhas mais afastadas da fazenda. A relação física se consumou numa tarde de setembro de 1868. Isabel, aos 23 anos, entregou-se completamente a João, de 28. Foi uma entrega consciente e apaixonada que desafiava não apenas as leis sociais, mas também os valores morais mais profundos daquela sociedade. Durante 3 meses, viveram esse amor clandestino com intensidade extraordinária. João escrevia poemas de amor para Isabel. Ela lhe dava livros raros de sua biblioteca pessoal. Conversavam sobre a possibilidade de fugir juntos, de viajar para países onde pudessem ser livres para amar. Mas em dezembro de 1868, Isabel fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava grávida. A revelação chegou como um raio em céu sereno. Isabel havia perdido a menstruação há 2 meses. Sentia enjoos matinais constantes e uma sensibilidade nos seios que não conseguia mais ignorar. A terrível realidade se impôs. Carregava no ventre um filho de João Benedito. O primeiro sentimento foi de pânico absoluto. Uma filha de barão grávida de um escravo representava não apenas escândalo social, mas também a destruição completa de uma família e a ruína de uma dinastia construída ao longo de décadas. Isabel passou 3 dias trancada em seu quarto, fingindo estar doente, enquanto sua mente trabalhava febrilmente buscando soluções. Poderia fingir uma viagem ao Rio de Janeiro e resolver a situação discretamente? Poderia inventar um romance secreto com algum jovem da alta sociedade? Todas as alternativas pareciam impossíveis ou desonestas demais. No 4º dia, procurou João na biblioteca. Ele percebeu imediatamente que algo grave havia acontecido. Isabel estava pálida, com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente. João, ela disse com voz embargada, preciso lhe contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. João ficou imóvel, processando a dimensão daquela revelação. Um filho dele com a filha do Senhor. Um filho que nasceria livre, mas marcado para sempre pelo escândalo de sua origem. Isabel, ele disse finalmente, você tem certeza absoluta? Já se passaram 2 meses e todos os sinais confirmam, ela respondeu. João se levantou, caminhou até a janela e olhou para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Sabia que aquele momento marcava o fim de tudo o que conheciam. Não havia volta, não havia meio termo, não havia solução que não implicasse consequências devastadoras. O que vamos fazer? Perguntou Isabel. Não sei, mas uma coisa eu sei. Assumo completamente a responsabilidade. Este filho é nosso, fruto do nosso amor verdadeiro. Não me envergonho do que sinto por você, nem do que fizemos. Durante uma semana, mantiveram o segredo enquanto tentavam encontrar uma solução. João sugeriu que fugissem juntos para o Rio de Janeiro, onde poderiam se perder na multidão da corte. Isabel pensou em confessar tudo aos pais e enfrentar as consequências, mas a decisão foi tomada fora de suas mãos. No dia 20 de dezembro de 1868, a baronesa Francisca, que vinha se recuperando de sua doença, resolveu fazer uma visita surpresa à biblioteca para verificar os livros de contabilidade da fazenda. Foi assim que ela os encontrou. Isabel e João, abraçados, conversando sobre o futuro do filho que ela carregava no ventre. A baronesa ouviu fragmentos da conversa antes de se revelar, o suficiente para compreender a dimensão completa do escândalo. Seu grito ecoou por toda a casa grande. Joaquim, venha aqui imediatamente. Nossa filha está grávida deste escravo. Em poucos minutos, a biblioteca se encheu de pessoas. O barão Joaquim, 2 feitores e escravos domésticos curiosos. Isabel estava em pé,
com as mãos instintivamente protegendo o ventre, o rosto vermelho de vergonha e medo. João permanecia firme, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. O barão Joaquim ficou em silêncio por longos minutos, observando alternadamente a filha e o escravo. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, horror, raiva e, finalmente, uma frieza calculista que era ainda mais aterrorizante. "Saiam todos daqui", ordenou com voz controlada, exceto Isabel e este escravo. Quando ficaram a sós, o barão finalmente explodiu. "Como puderam fazer isso comigo, com nossa família, com tudo que construí?" A fúria do barão Joaquim foi terrível de se contemplar. Homem habituado ao controle absoluto de sua propriedade e família, via-se diante da maior traição possível. Sua única filha, destinada a perpetuar e enobrecer o nome Moreira, havia se entregado a um escravo e carregava o fruto dessa união proibida. "Você", disse ele apontando para João Benedito, "foi criado nesta casa como um filho. Dei-lhe uma educação que negava aos meus próprios feitores. Confiei a você os segredos dos meus negócios, a administração da minha propriedade, e esta é sua gratidão? Desonrar minha filha?" João permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer palavra apenas aumentaria a ira do barão. Sua postura, porém, era digna, sem submissão exagerada ou covardia. "E você, Isabel?" O barão se voltou para a filha. "Como pode ter feito isso? Uma Moreira, descendente de uma das mais nobres famílias do Império, rebaixar-se a isto?" Isabel, com as mãos ainda protegendo o ventre, encontrou coragem para responder: "Pai, sei que o senhor não consegue compreender, mas amo João Benedito. Ele é um homem íntegro, inteligente, de caráter nobre. A diferença de nossas posições sociais não diminui a verdade dos nossos sentimentos." A resposta enfureceu ainda mais o barão. "Sentimentos? Você fala de sentimentos? Este homem é minha propriedade, meu escravo. Você se entregou a um objeto que me pertence." "João não é um objeto", replicou Isabel com firmeza. "É um ser humano que ama e é amado." O barão deu 2 passos em direção à filha, o rosto vermelho de raiva. "Está grávida há quanto tempo?" 2 meses, senhor", Isabel respondeu. 2 meses? Ele murmurou, calculando mentalmente. "Em fevereiro nascerá esta aberração. Tenho 6 meses para resolver esta situação antes que o escândalo se torne público." O barão chamou 2 feitores e ordenou que João Benedito fosse imediatamente acorrentado e levado para o tronco da senzala. Isabel tentou intervir, mas foi contida pelos braços firmes do pai. "Pai, não façam mal a ele. Se quiserem me castigar, castiguem a mim." "Você já será castigada", respondeu friamente. "A partir de agora está confinada a seus aposentos. Não sairá de lá até eu decidir o que fazer com esta situação." João foi arrastado para fora da biblioteca sem resistência, mas antes de ser levado, conseguiu olhar uma última vez para Isabel. "Lembre-se do que conversamos sobre Vitor Hugo. O amor sempre triunfa sobre a opressão." Era uma referência a Os Miseráveis, livro que haviam lido juntos, onde Jean Valjean luta contra uma sociedade injusta pelo direito de ser feliz. Nos 3 dias seguintes, a fazenda Santa Isabel viveu sob tensão extrema. Isabel permaneceu trancada em seu quarto, recebendo apenas refeições trazidas por uma escrava de confiança. João estava acorrentado na senzala, recebendo apenas água e farinha. O barão convocou uma reunião urgente com seus conselheiros mais próximos, seu cunhado, um fazendeiro vizinho e o vigário local. Precisava encontrar uma solução que preservasse a honra da família e evitasse o escândalo público. Várias alternativas foram discutidas. Isabel poderia ser enviada a um convento em Portugal até o nascimento da criança, que seria entregue para adoção. João Benedito poderia ser vendido para uma fazenda distante no Nordeste, de onde jamais voltaria. Mas havia um problema. Isabel se recusava a cooperar com qualquer plano que envolvesse a separação de João ou o abandono da criança. No 3º dia de confinamento,
ela conseguiu enviar um bilhete para João através da escrava doméstica. Resista! O amor que sentimos é maior que todo o poder que nos oprime. Nossa criança nascerá livre e orgulhosa de seus pais. A resposta de João veio no mesmo dia. Isabel, seja qual for nosso destino, jamais me arrependerei de ter amado você. Nossa criança conhecerá a verdade sobre seus pais. Era a guerra declarada entre o amor e a tradição, entre a liberdade de sentimentos e as convenções sociais do Brasil imperial. Pessoal, estamos chegando ao clímax desta história incrível. Se vocês querem saber como termina este drama real do Brasil imperial, deixem seu like e ativem o sininho para não perder o final. A tentativa do Barão Joaquim de manter o escândalo em segredo durou exatos 8 dias. No mundo fechado das fazendas de café do Vale do Paraíba, segredos dessa magnitude eram impossíveis de guardar. A própria dinâmica da Casa Grande, com dezenas de escravos domésticos circulando constantemente, tornava qualquer descrição uma ilusão. A primeira pessoa de fora a descobrir a verdade foi Dona Esperança Vilela, esposa de um fazendeiro vizinho e amiga íntima da baronesa Francisca. Durante uma visita de cortesia, no dia 28 de dezembro, ela estranhou a ausência de Isabel e a aparência abatida de Francisca. "Onde está a nossa querida Isabel?" perguntou Esperança. "Faz dias que não a vejo nos saraus da região. Está indisposta", respondeu Francisca com evidente constrangimento. Mas uma escrava doméstica, presente no momento da conversa, não conseguiu conter um olhar significativo, que não passou despercebido pela perspicaz Dona Esperança. Mulher experiente nos segredos da sociedade rural, percebeu imediatamente que havia algo muito mais grave do que uma simples indisposição. No mesmo dia, procurou outras escravas domésticas quando Francisca se retirou para o quarto. Em troca de algumas moedas, conseguiu extrair toda a verdade. Isabel estava grávida do escravo João Benedito e ambos estavam sendo castigados pelo barão. Em 48 horas, a notícia havia se espalhado por todas as fazendas num raio de 50 quilômetros. A elite cafeeira, sempre ávida por novidades escandalosas, encontrou no caso Moreira o assunto perfeito para suas reuniões sociais. As reações variaram do horror à hipocrisia mal disfarçada. Muitos fazendeiros, que mantinham relações secretas com suas próprias escravas, expressavam indignação moral pelo caso de Isabel, como se a diferença de gênero tornasse a situação completamente distinta. Uma coisa é um homem se deixar levar pelos instintos com uma escrava, comentou o coronel Antônio Ferreira numa reunião no Clube dos Fazendeiros de Vassouras. Outra, muito diferente, é uma senhora de família se rebaixar dessa forma. O padre Miguel Santos, vigário da região, foi procurado por várias famílias preocupadas com o mau exemplo que o caso poderia dar às jovens da sociedade local. Em seus sermões dominicais, passou a fazer referências veladas aos perigos da proximidade inadequada entre senhores e escravos. A pressão social sobre a família Moreira tornou-se insuportável. Convites para eventos sociais foram cancelados. Visitas de cortesia cessaram. Negócios começaram a ser prejudicados. O Barão Joaquim, que sempre se orgulhara de sua posição de liderança na comunidade, viu-se isolado e humilhado publicamente. No dia 5 de janeiro de 1869, a situação se agravou ainda mais. Um jornalista do Correio Paulistano, principal periódico da província, apareceu na fazenda procurando informações sobre os rumores que circulavam na região sobre um escândalo envolvendo uma família tradicional do Vale do Paraíba. O barão recusou-se a recebê-lo, mas o jornalista conseguiu conversar com escravos e feitores, colhendo detalhes suficientes para uma matéria que seria publicada uma semana depois, com o título "Escândalo Moral nas Fazendas de Café. Filha de barão envolvida com escravo". A matéria não mencionava nomes, mas as referências eram suficientemente claras para que toda a sociedade paulistana identificasse a família Moreira.
O artigo descrevia uma jovem de 23 anos, filha única de um barão do café, que mantivera relações íntimas com um escravo educado de 28 anos, resultando em gravidez que escandalizou toda a região. Quando o jornal chegou ao Rio de Janeiro, a notícia se espalhou rapidamente pelos salões da corte. Isabel, que havia sido apresentada na sociedade carioca durante várias temporadas, era conhecida por muitas famílias nobres. O escândalo tornou-se o assunto mais comentado das rodas sociais da capital do Império. Dom Pedro II, sempre atento aos acontecimentos que pudessem afetar a moral pública, foi informado do caso por seus conselheiros. Embora não tenha feito comentários públicos, determinou que o ministro da Justiça acompanhasse discretamente a situação, temendo que o caso pudesse alimentar os debates abolicionistas que ganhavam força na Europa. Para a família Moreira, janeiro de 1869 representou o pior período de suas vidas. O isolamento social era completo. Os negócios começaram a sofrer boicotes discretos e a pressão psicológica sobre todos os membros da família tornou-se quase insuportável. Era chegado o momento de tomar decisões definitivas sobre o destino de Isabel, João Benedito e da criança que nasceria em poucos meses. O mês de janeiro trouxe não apenas humilhação pública, mas também pressão financeira inesperada para o barão Joaquim. 3 de seus principais compradores de café, influenciados pelo escândalo, cancelaram contratos importantes. O Banco do Brasil, onde mantinha empréstimos significativos, começou a pressionar por garantias adicionais, temendo que a reputação abalada afetasse sua capacidade de pagamento. Diante dessa situação desesperadora, o barão convocou uma reunião familiar que incluiu seus cunhados, sogros e principais credores. Era necessário tomar uma decisão definitiva que salvasse não apenas a honra, mas também os negócios da família Moreira. A reunião aconteceu numa manhã fria de janeiro, na sala principal da Casa Grande. Joaquim expôs a situação com frieza empresarial. Senhores, enfrentamos não apenas um escândalo moral, mas uma crise financeira que pode destruir tudo o que construímos. Precisamos de uma solução radical e definitiva. Seu cunhado Eduardo Almeida foi direto. A solução é óbvia. Isabel deve ser enviada imediatamente para um convento em Portugal, onde dará à luz longe dos olhos curiosos. A criança será entregue para a adoção. Isabel permanecerá lá até que o escândalo seja esquecido. Quanto ao escravo, deve ser vendido para o norte, para nunca mais incomodar. Mas quando essa proposta foi apresentada a Isabel, ela reagiu com uma determinação que surpreendeu a todos. Jamais abandonarei meu filho, nem me separarei de João Benedito. Se querem me mandar embora, que seja, mas levarei comigo a criança. E, se for possível, João também. A recusa enfureceu o barão. Ai, você não compreende a situação. Nossa família está arruinada. Nossos negócios estão sendo prejudicados. Tudo por causa desta sua loucura. Foi então que Isabel tomou uma decisão que mudaria tudo. Muito bem, pai. Se minha presença prejudica tanto assim os negócios da família, renuncio à minha herança. Renuncio ao nome Moreira e construirei minha própria vida com João Benedito e nosso filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma filha de barão renunciando voluntariamente à sua posição social era algo praticamente inédito na sociedade imperial brasileira. Você não pode fazer isso, disse a baronesa Francisca, acompanhando a conversa da cama onde estava confinada pela doença. Uma Moreira não abandona sua família. Uma Moreira também não deveria ser impedida de amar, replicou Isabel. Durante 3 dias, negociações tensas aconteceram entre Isabel e seus pais. Ela se mostrou irredutível. Ou aceitavam João Benedito como parte da família, ou ela partiria definitivamente. O barão, desesperado, tentou uma última cartada. Procurou João Benedito na senzala, onde estava preso, e ofereceu-lhe alforria e uma quantia considerável em dinheiro em troca de que desaparecesse definitivamente da vida de Isabel. João, sei que não és um homem mau.
Foste educado, conheces a realidade da nossa sociedade. Sabes que não há futuro para ti e Isabel. Aceita minha oferta, tua liberdade e 500 mil réis para começares uma nova vida longe daqui. João ouviu a proposta em silêncio. Depois respondeu com dignidade: Senhor barão, agradeço a oferta de liberdade, pois é o que todo escravo mais deseja. Mas não posso aceitar em troca do abandono de Isabel e de meu filho. Se me libertais, que seja para assumir completamente minhas responsabilidades como homem e pai. A recusa foi a gota d'água para o barão Joaquim. Naquela noite, tomou uma decisão que revelaria o lado mais sombrio de seu caráter. Sem comunicar a ninguém, nem mesmo à esposa, enviou uma mensagem secreta a um comerciante de escravos de Campos, conhecido por adquirir cativos problemáticos para as plantações de cana-de-açúcar do norte fluminense, onde as condições de trabalho eram as mais brutais do império. Na madrugada de 28 de janeiro de 1869, João Benedito foi retirado secretamente da senzala e levado algemado para Campos, onde seria vendido no mesmo dia a uma usina de açúcar. A transação foi realizada com tal rapidez e discrição que, quando Isabel acordou, João já estava a mais de 200 quilômetros de distância. A descoberta do desaparecimento de João provocou o desespero absoluto de Isabel. Ela confrontou o pai, exigindo explicações, mas ele apenas disse: o problema foi resolvido. João Benedito não existe mais para nós. Isabel passou 2 dias trancada no quarto, recusando-se a comer ou falar com qualquer pessoa. No 3º dia, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Na madrugada de 30 de janeiro de 1869, Isabel Moreira da Silva fugiu da fazenda Santa Isabel. Carregando apenas uma mala com roupas essenciais e algumas joias que poderia vender, deixou para trás todo o luxo e conforto de uma vida que já não lhe pertencia. A fuga foi facilitada por Benedita, mãe de João Benedito e escrava de confiança da família há mais de 3 décadas. Benedita, que sempre vira Isabel como uma segunda filha, não suportava ver o sofrimento da jovem e decidiu ajudá-la, mesmo sabendo que seria severamente punida. Sim, Isabel, disse Benedita enquanto preparava a fuga. Meu filho João me ensinou onde ele seria levado. Ele sempre foi esperto, deixou sinais para mim. Vá para Campos, procure a usina São Bento. Ele estará lá. Isabel partiu no meio da noite, aproveitando uma tempestade que mascarou os ruídos de sua partida. Quando o barão descobriu a fuga, na manhã seguinte, ela já estava longe demais para ser alcançada. A viagem até Campos foi uma verdadeira odisseia de 5 dias. Acostumada ao conforto das carruagens familiares, Isabel enfrentou estradas lamacentas, chuvas torrenciais, hospedagens precárias e estalagens de beira de estrada. Durante todo o trajeto, carregava no ventre o filho de 7 meses, que parecia ansioso para nascer. Quando finalmente chegou à usina São Bento, Isabel estava irreconhecível. A jovem aristocrata havia se transformado numa mulher determinada, marcada pelas dificuldades, mas fortalecida pelo amor que sentia. O reencontro com João Benedito aconteceu numa tarde de fevereiro, nos canaviais da usina. Ele estava trabalhando sob sol escaldante quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Ao se virar, não acreditou no que viam seus olhos. Isabel estava ali, grávida, cansada, mas sorrindo. Vim buscar você, disse simplesmente. Vamos criar nosso filho juntos, longe de todos que não conseguem entender nosso amor. O proprietário da usina São Bento, comovido pela história do casal, aceitou vender João por um preço justo, que Isabel pagou com suas joias. Era a primeira vez na história do Brasil que uma mulher da aristocracia comprava a liberdade de um escravo para casar com ele. O casamento religioso foi impossível. Nenhum padre aceitaria celebrar a união, mas eles se consideraram casados diante de Deus e dos homens. Isabel assumiu o nome de Isabel Benedito e passou a viver como esposa de um homem livre.
A criança nasceu em março de 1869, na pequena casa que alugaram em Campos. Era um menino de pele clara, olhos verdes como o pai, que recebeu o nome de Joaquim Benedito, uma homenagem irônica ao avô que o rejeitara. A notícia do nascimento chegou ao Vale do Paraíba e causou novo escândalo. Jornais do Rio de Janeiro publicaram artigos sobre a aristocrata, que abandonou tudo por amor, e o primeiro casamento interracial da alta sociedade brasileira. Mas Isabel e João construíram uma vida simples e feliz. Ele trabalhou como administrador de fazendas, usando sua educação privilegiada. Ela deu aulas particulares de francês e piano para filhas de comerciantes locais. Tiveram ainda mais 2 filhos, uma menina em 1871 e outro menino em 1874. A família Moreira nunca se recuperou completamente do escândalo. O barão Joaquim morreu em 1875, um homem amargurado pela perda da filha e pelos prejuízos financeiros. A baronesa Francisca viveu até 1880, sempre esperando que Isabel voltasse para casa, o que nunca aconteceu. Benedita, a escrava que ajudou na fuga de Isabel, foi alforriada pelo barão em seu leito de morte. Como último ato de reconhecimento por seus serviços, Isabel e João viveram juntos até a morte dele, em 1911. Ela sobreviveu até 1920, aos 75 anos, rodeada pelos filhos, netos e bisnetos que carregavam orgulhosamente o sobrenome Benedito. Sua história se tornou lenda no interior fluminense e paulista, inspirando gerações de mulheres a lutarem pelo direito de escolher seus próprios destinos amorosos. Isabel foi uma das primeiras mulheres brasileiras a desafiar abertamente as convenções sociais de sua época, pagando o preço mais alto possível: a renúncia a tudo que conhecia em nome do amor. Este foi o escândalo que abalou o império e mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias reais que marcaram o Brasil. E lembre-se, em qualquer época da história, o amor sempre encontrou uma forma de vencer o preconceito. A história de Isabel nos ensina que a coragem para amar verdadeiramente pode mudar não apenas vidas individuais, mas toda uma sociedade.